Seja bem-vinda Obrigada. a esse encontro. É com grande alegria, né? Ai, Graças a Deus, né? ai, que ótimo. Vamos lá, O Valdiceia, primeiro vamos na fé. Meu nome é Juliana, né? Para quem não me conhece, certamente deve ter aí algum convidado, convidada da Valdiceia. E eu sou missionária, né, da Comunidade Católica Reviver. Eu sou casada com a Aloísio, que também é da comunidade. E sou idealizadora desse programa, Um Olhar Sobre Mim, que é voltado para a mulher. E hoje nós estamos aqui, né, nessa live, na busca de sentido para viver. E o tema hoje, né, que a gente vai abordar é o sentido da vida e o sofrimento. E então eu trouxe essa lindeza aí, e eu gostaria que você se apresentasse. Ai, quanta honra, quanta graça, assim, né? Receber esse convite, né? Seu, Juliana, é um prazer te conhecer, né? A gente teve contato aí só pelo WhatsApp, então, assim, é um prazer imenso, apesar que eu já participei de algumas lives suas, né? Acho muito lindo o seu projeto. E me senti agraciada, assim, né? Por poder compartilhar um pouco. Um pouco do que eu sei sobre o sentido da vida, do que eu conheço, né? E é um tema, assim, que eu tenho muito apreço por ele, tenho muito carinho e muito amor, assim, em falar sobre o sentido da vida. Então, meu nome é Valdiceia, eu sou psicóloga, sou casada, tenho 2 filhos, Matheus e o Pedro. E assim, o tema do sentido da vida entrou na minha vida como sentido, né, que eu fui dando a uma situação que eu passei. Eu vou falar com vocês, assim, no decorrer de como que eu cheguei à logoterapia, de como que eu fui buscar sobre esse sentido da vida. E a psicologia é o primeiro passo disso, né? Eu me tornei psicóloga já aos 30 e quase 40 anos, né? Eu fui buscar a psicologia depois de chegar num ponto e falar assim, olha, qual que é o sentido de tudo isso que eu estou fazendo? Qual que é o sentido da minha vida? E após passar por todo um processo, a psicologia foi se abrindo aí, né? Como uma possibilidade de realizar sentido. E aí foi acontecendo aos poucos. Eu não sei se você já quer que eu comece a falar, se você quer... Como que você está planejando? Então, é muito bacana, né, você já falar, porque uma das propostas nossas é justamente trazer histórias também, que a gente possa estar compartilhando e servindo para a gente como um aprendizado, né? A minha, a sua história, ela tem um valor imensurável e é o seu sagrado, é o meu sagrado. E quando a gente coloca à disposição do outro, né, e compartilha, vale a pena a gente parar para ouvir, porque a gente aprende, né? A gente aprende muito. E quando eu pensei, né, nessas lives, eu li o livro, né, do Viktor Frankl e eu fiquei, assim, apaixonada. Já tinha ouvido falar, mas dessa vez eu li de uma maneira diferente, buscando mesmo encontrar, né, algum sentido em tudo que eu estou fazendo, em tudo que o Senhor está colocando no meu coração. E eu comecei a ver o quanto a gente valoriza certas coisas que, na verdade, não tem muito que ficar se apegando a muita coisa, né? A gente aprende muito isso. E aí quando começou a entrar nessa questão de sentido e aquele negócio foi entrando dentro do meu coração, aí eu falei assim, eu vou ter que procurar aí os queridos profissionais, né, dessa área para nos ajudar a poder falar um pouquinho disso. Eu, logo no início, assim, né, eu gostaria de pontuar aqui, Valdiceia, mas você fica à vontade, tá? Para desenvolver. Então, vamos lá. Eu, no decorrer da leitura, né? Pode, né? Então, eu trago aqui uma frase apenas, né? Bem solta para você estar dando início aí com as suas colocações, aonde Frankl fala assim,
o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Queria que você começasse a partir daí, Claudicéia. Ótimo, 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 ótimo. Então, o que Frank está nos chamando a atenção aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o sentido da vida tem um caráter único. E por que ele nos afirma isso? Porque cada um de nós somos pessoas únicas. Nós temos uma singularidade, uma unicidade que é próprio de cada pessoa. Por mais que eu tente realizar algo, uma mesma tarefa, vamos trazer aí, por exemplo, o médico, né, que está muito em alto aí. O médico, a gente vai no médico, um é clínico, o outro é clínico. E vocês vão perceber claramente do que eu estou falando. Existe aquele médico que ele tem algo de singular. Ele vai fazer o mesmo procedimento, mas tem algo que é próprio dele. E aí, Frank vai relacionando, inclusive, essa unicidade, essa singularidade, trazendo aí o amor como valor. E se a gente pensar, por exemplo, nas relações conjugais, existe aquele amor da pessoa, uma pela outra, que você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer que aquela pessoa é única para você, né? Nessa essência do amor. Ele vai falar que não é o que a pessoa faz, mas é o como ela faz. É que dá esse caráter único, né? É que dá esse caráter único do sentido e esse caráter único que somos nós, né? Porque todos nós trazemos uma história, todos nós trazemos valores que vai se formando no caminhar da nossa trajetória como ser humano e é isso que vai nos tornando único e singular. E o outro ponto que você trouxe, a questão que o sentido muda de um dia para o outro. O que Frank está chamando a atenção aqui? Ele está chamando a atenção para a transitoriedade da vida. Então, às vezes, o que fazia sentido para mim ontem, hoje já não faz mais sentido. Uma decisão que eu tomei lá atrás, vai chegar um ponto da minha vida que eu posso me deparar e falar assim, não, isso não faz mais sentido para mim. Né? E ele nos fala também que à medida que a gente vai realizando sentido, que a gente vai atribuindo significado, atribuindo sentido ao nosso viver, nós vamos também nos construindo os valores que nos movem, né? Que são aprendidos na experiência, na vida, naquilo que vai tendo sentido. Inclusive, os valores mudam. E é interessante que ele traz um exemplo no livro dele, que na época, né, ele, a família toda, a mulher, inclusive, foram para o campo de concentração. E tem um trecho no livro que ele traz essa experiência, porque naquela época, a questão da fidelidade, ela tinha um caráter, assim, supremo, né? Não apenas social, mas também do contexto religioso, né? Franco era judeu. E aí chega no campo de concentração, ele sabia que lá as mulheres eram exploradas, né? Abusadas, submetidas a situações assim desumanas. Então, antes dele despedir da mulher, ele fala que daquele momento, eu não lembro o trecho, exatamente o como, mas ele fala que naquele momento o maior valor era a sobrevivência. Então, o que era sentido antes, que é a questão da fidelidade, naquele momento ganha uma outra visão. Aqui, o que importa é sobreviver. Se para sobreviver ela precisar se permitir, né, a ter uma experiência dessa, que ela não sofresse por aquilo como uma quebra de valor, que ele estava autorizando ela. Eu acho assim extremamente delicado de Frankl. Acho belo demais essa fala dele. E aí é nesse sentido que ele vai trazendo, que um sentido vai mudando de um dia para o outro, né? Por causa dessa questão da transitoriedade. E muitas vezes, o que nos faz sofrer, né?
O que que eu, por exemplo, né, recebo? É quando a gente se fixa num ponto, né, lá atrás na nossa experiência, e pensamos assim, eu escolhi isso lá atrás. Então eu tenho que levar isso até o final. Mas às vezes aquele até o final não faz mais sentido. Não, como é bom você falar isso, né? Não, isso é muito importante. Né? Um exemplo. Quando eu escolhi a minha primeira profissão, eu vim de uma família, de uma experiência que naquela época não tinha possibilidade de faculdade. Faculdade era um sonho longe da minha experiência de vida. O máximo era um ensino médio, né? E naquela época a gente tinha duas opções, contabilidade ou magistério. Bom, eu nunca fui apaixonada por matemática e falo isso claramente. Se eu puder ficar longe dela, eu vou ficar. Então, o que que me restou? Olha só, o que que me restou naquele momento, né? O que sentido que eu poderia dar para aquela possibilidade que eu tinha? Contabilidade ou magistério? Eu vou pelo magistério. E aí eu fiz magistério. Apesar de amar, ensinar, de gostar, nunca me vi numa sala de aula. Mas naquele momento eu tinha que dar um sentido novo para isso, porque era o que eu tinha como possibilidade. E aí, mais para frente, depois que eu tive meus filhos, eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Então eu olhei para trás e pensei, como eu tenho magistério, eu vou fazer pedagogia. Acho que deu uma travada. Voltei? Oi. Voltei. Então, Agora voltou. Ótimo. Aí eu fiz pedagogia. E fiz pedagogia, mas não fui para a sala de aula. Eu fui para a área organizacional trabalhar com recursos humanos. E assim, foi uma área assim, que eu cresci muito. Aí trabalhei com processos, fiz outras pós. Só que chegou a um ponto que eu estava trabalhando e não estava vendo sentido no meu trabalho. Não fazia sentido. E ali já começou uma busca. Isso não está fazendo sentido, isso não está fazendo sentido. E culminou com uma experiência dentro da empresa que eu fui vítima de um assalto. E aí, nesse assalto, era um rapaz, e esse rapaz era funcionário da empresa, e naquela hora eu fiquei assim, muito... ali eu fiquei 30 minutos ali, na mira de uma árvore, e a única coisa que me via era um filme da minha vida passando na minha frente. E aí eu falava assim, gente, o que que eu fiz na minha vida? O que que eu fiz? Então, eu comecei a questionar sobre quem era aquele rapaz, o que que levava ele a fazer aquilo, quem que é o homem? Será que o homem é só isso? Será que o homem é só maldade? Não, o homem não pode ser maldade. Eu não aceitei aquela condição de ter esse olhar para aquela pessoa que estava na minha frente como única possibilidade de um ser. E aí trazendo para uma generalização, né? Será que é só isso? Né? Então foi aí que eu dei um basta, larguei tudo, larguei minha carreira, pedi conta, parei tudo e fui rever qual que era o sentido da minha vida. E me deparei com essa curiosidade, né, de conhecer, de escutar quem era o homem, quem era a pessoa humana, o que que levava ela a ter aquelas atitudes. E foi brotando o desejo pela psicologia. E aí, a psicologia veio como um propósito de vida, veio como uma missão, veio como hoje uma realização, assim, de pessoa. Não apenas por um caráter de trabalho, mas por um caráter dessa curiosidade de acolher a pessoa, de ensinar a pessoa o que que ela pode ser. E aí volto lá atrás, naquela primeira decisão, né, da pedagogia, do magistério, que hoje contribui para o meu jeito de trabalhar. E hoje eu trabalho com muito adolescente, com muitos jovens. Então, toda a pedagogia que eu aprendi lá atrás
se somou à psicologia e transformou em algo que é próprio meu, do meu jeito específico de ser psicóloga. Né? Mas eu poderia ter parado lá e ficado lá naquele sofrimento, questionando. Não, eu fiz assim, olha, não dá. É claro que da onde que veio essa força, não sei. Mas eu acolhi. E é interessante porque essa questão de ter que mudar, né, uma realidade a qual você acreditava que era seu sentido antes, isso pode causar também uma certa culpa, né? Muitas vezes, quando eu vou ou atender ou conversar com alguém, atender uma oração, partilhar um pouco, escutar, né? Que faz parte também do nosso programa, tem muito isso, porque às vezes a gente se agarra em algo que a gente escolheu lá atrás e não se permite mudar, né? Não se permite ir por outro caminho. Aí eu não sei se é mistura de culpa, se é medo, né? O que é isso? E aí entra também numa pergunta que eu quero fazer para você, se o sentido ele está muito ligado também à responsabilidade minha com a vida, né? Porque pensando aqui, fazendo uma mexidinha aqui, tá, a Juliana sempre pensou em ser, o sentido da vida dela era aquilo e tal. De repente ela começa a perceber que aquilo não é mais, mas aí vai vir aquele sentimento de culpa, mas eu vou largar o que eu acreditava. Aí eu já vou pensar no que as pessoas vão falar, o medo, a minha insegurança. E aí talvez não seria, não sei, a questão da responsabilidade. E a responsabilidade que eu tenho com a vida, com o sentido que eu escolho hoje para mim, né? Uhum. Eu não sei. É muito bonito isso. A sua pergunta assim, é excelente, né? É isso mesmo. Porque quando você vai fazer uma escolha, essa escolha ela vem junto as consequências dela. Mas quando você não escolhe, você também já está fazendo uma escolha. E ela não vai deixar de vir as consequências. É por isso que Frankl fala que essa busca pelo sentido ela é um ato de coragem. Né? Porque qualquer escolha que você vai fazer que vá contra, né? Entre aspas, contra a uma sociedade, vai vir essa crítica sim. Mas o quanto que você vai olhar para aquilo, o que realmente faz sentido para mim? Eu fazer essa escolha na minha vida ou eu continuar vivendo essa vida inautêntica? Né, para atender uma expectativa que é social ou para agradar uma questão que é social. E aí ele vai trazendo essa responsabilidade. Tem um trecho de um dos livros de Frankl que ele fala assim, olha, o maior sentido que nós temos que realizar é o viver autêntico da nossa existência. Então, enquanto eu não alcanço essa autenticidade, eu vou viver sempre naquele vazio de uma busca que não vai ser preenchida pelo que a sociedade hoje propõe, né? Que é o consumo, né? É o poder, é o prazer. E aí a gente vai mergulhando num vácuo existencial e muitas vezes pela dificuldade de tomar mesmo essa decisão. E olha, eu vou te ser sincera, muito pouco de nós somos preparados para fazer tais escolhas, porque não é algo que é nos ensinado na faculdade, na escola, na educação. Principalmente hoje, o que eu tenho percebido é que hoje as pessoas, né, não generalizando, é claro, mas é um grande cenário que a gente percebe que as pessoas hoje elas sofrem pela incapacidade de sofrer. Porque temos uma ilusão de um oásis, né? De que a vida humana, ela vai atingir a sua plenitude na não existência de sofrimento. E Victor vem justamente contrapor isso, quando ele coloca que a vida humana, ela pode atingir a sua plenitude
né? Não apenas no criar, no gozar, no prazer, mas também no sofrimento. E se a gente foge esse sofrimento, se a gente nega, né? A gente assiste muito essa negação do sofrimento hoje. Se a gente nega, a gente está negando a nossa autenticidade como pessoa. Negando Aí a corre, gente mesmo. negando a gente mesmo. E a gente é responsável por isso. E não adianta a gente querer culpabilizar uma sociedade quando, na verdade, nós somos livres o tempo todo. Né? Independente de qual situação que esteja na nossa frente, a gente é livre. Nós, às vezes, não somos livres para mudar, porque pode ter contingências, né, que a gente não vai dar conta de mudar, porque não tem mesmo solução. Mas a nossa posição, a nossa atitude, o como a gente olha para aquela situação, isso a gente pode mudar. Só que Isso, não é isso. inclusive, eu até publiquei, né, uma frase, né, se não podemos mudar a situação, ainda resta-nos a liberdade de mudar nossa atitude frente a essa situação. Ele cita isso, né? Sim, E, sim. nossa, a live anterior que a gente fez com o Vitório, né? E ele falando o sentido do sofrimento na vida do cristão. Como nós estamos despreparados para sofrer? A gente é como se a gente esquecesse que a gente é humano, que a gente precisa passar por isso, né? Precisa passar por por esse caminho. Que isso, se a gente começar a enxergar o sentido, o que o sofrimento pode produzir na vida da gente, a gente começa a olhar para um lugar mais longe, mais amplo, mais cheio de possibilidades, né? Sim, sim. E quando a gente fala assim, não, então eu vou realizar o sentido da minha vida só se eu sofrer, não é isso que Frank quer trazer, não. Ele não quer pregar nenhum masoquismo, não. Ele só quer nos lembrar que nós, enquanto seres humanos, né, nós temos uma tríade trágica. Culpa, morte, esqueci a outra. Vou lembrar daqui a pouco. Culpa. Eu morte. também estava aqui na minha cabeça, eu lembro que eu li. Culpa, morte. Tá, daqui a pouquinho eu lembro. Mas assim, o que ele quer dizer é da nossa finitude. Né? Que a gente, em alguma circunstância, culpa, morte e dor. Né? A gente vai sentir dor, porque a gente é ser humano. A gente, em algum momento, vai sentir culpa, porque a gente não acerta o tempo todo. Vai ter aquela escolha que você vai fazer que naquele momento era o que era possível, era o que fazia sentido. Daqui a pouco você tem um outro recurso, você fala, nossa, se eu soubesse disso que eu sei agora, eu teria escolhido outra coisa lá atrás. Mas lá naquele momento eu não tinha essa informação. E morte, gente, nós vamos morrer. Era aquilo. E nós vamos morrer, gente, não adianta. Não adianta a gente pensar que um dia nós não vamos morrer, nós vamos. Por mais que a gente não aceite. Olha o que a gente está vivendo agora. Alguém já imaginou que em algum momento a gente ia passar por uma situação que a gente está passando aí agora? Né? Então, é isso que Frank está chamando a atenção. Ele não quer pregar nenhum masoquismo. Ele quer ressaltar no ser humano que nós temos uma capacidade, um potencial de ir além das nossas limitações para chegar a um ponto. E seja qual ponto esse de cada um. Né? Cada um vai dar o sentido para a sua vida. Né? O pai de família que levanta lá 2 horas da madrugada, porque ele tem que pegar serviço 7 horas, só que ele mora lá naquele lugar longe, que é o único lugar que ele conseguiu um recurso, e às vezes pega serviço 7, trabalha até às 5, chega em casa às 9, dorme às 10 para acordar de novo no outro dia, 2 horas da madrugada. Ele faz isso todos os dias porque ele tem um sentido da vida dele. Por mais que ele tenha que sofrer, por mais que ele tenha que pegar um ônibus cheio, por mais que ele tenha que fazer aquilo, ele faz, e às vezes faz sorrindo. Porque ele deixou em casa, às vezes 2, 3, 4, 5 objetivos lá, 5 sentidos. E uma mulher.
e que ele ama, e ele vai com toda a garra. O médico que trabalha 48 horas, gente, quanto que esses médicos estão trabalhando agora? Você acha que ele está ali? Se não tivesse sentido, ele dava conta? Não, porque ele vê um sentido naquilo que ele escolheu. E é isso que Frank está falando. Ele está falando assim, gente, por mais que você sofra, se você acreditar, se você tiver um objetivo, se você tiver um sentido, se estiver consciente desse sentido, se você estiver conectado com a sua autenticidade, com a sua integridade, com a sua pessoa, com seus valores, você vai ultrapassar. E Valdiceia, me veio aqui uma lembrança agora, que uma das coisas que a gente sabe, né, e também aprende com a logoterapia, com a psicologia, com a vida, é que a gente não se basta, né? A gente se realiza fora da gente. E eu lembrei do seu Davi, né? Seu Davi, fundador da comunidade, da nossa comunidade, nosso pai fundador. Aquele homem, ele poderia hoje estar, talvez, né, ter comprado uma terrinha para ele, sim, descansar lá no cantinho dele, com a família que ele tanto ama, tanto preza, mas ele resolveu doar a vida para o outro. Então, você não vê ele um homem triste, você não vê ele um homem que não... Um homem sempre disposto. A gente fica impressionado como que ele nos coloca no bolso. Isso só pode ser isso que você está falando aí. É o sentido, né? Maior. Ele fez uma experiência profunda com Deus e ele então ali, nesse processo dele, ele não conseguiu mais viver para ele só. Não. Ele teve que viver para o outro. E é o que ele faz até hoje, né? Sem cansar. Deu uma travada novamente aí, né? Você estava falando que ele fez uma experiência. Então, ele fez uma experiência tão profunda com Deus lá atrás, e ele teve um histórico de depressão, ele foi curado da depressão. Então, a depressão, ele tinha inúmeros motivos para, né, como que eu posso dizer, viver uma vida talvez triste, doente. E esse homem um dia teve um encontro com Deus, foi redescobriu, né, o sentido da vida ali, e então ele doa a vida dele. Ele doa diariamente. Se a gente vê isso e a gente percebe a alegria dele, né, no servir o outro, né? Sim, sim. E eu conheci o Davi, ele é uma graça de pessoa, né? E é isso que Frank vai trazer pra gente, que o sentido da vida é muito distorcido como o sentido do ter hoje, né? As pessoas acham que elas vão se realizar, né, se elas alcançarem um certo cargo na empresa, se elas tiverem um carro, uma casa, um celular. E aí é como se toda a vida dela, a felicidade, né, tão prometida, só vai ser alcançada se ela tiver tudo isso. E Frank vai falar disso quando ele traz assim, ele relaciona muito o sentido da vida com a questão da felicidade, né? E ele fala que quando a gente vai num caminho, né, e pensando que, ó, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, o risco é da gente buscar ser feliz ultrapassando por cima das coisas, né, de uma forma arbitrária, né, sem responsabilidade. E aí ele fala que não é isso, que o sentido da vida é quando a gente faz um caminho que é paralelo à felicidade, mas não tem como foco a felicidade. Tem como foco um objetivo. E é sempre para fora, não é algo para si. Se eu buscar me realizar, Valdiceia, comigo mesmo, vai correr o risco de eu me frustrar. Porque eu, enquanto eu, só sou eu se existir um tu, que é um outro. E esse outro, só é esse outro, porque existe um eu, que é eu. Então, o sentido, ele só acontece nessa relação. Por isso que Frank vai falar assim, olha, o sentido da vida, ele é algo que é para fora. É quando eu saio daquilo que eu sou. Muitas vezes saio do meu comodismo. Muitas vezes saio dos meus preconceitos. Muitas vezes saio dos meus pensamentos enrijecidos e fixados.
dos meus certismos, né? Quando eu acho que eu tenho certeza de tudo, eu sei tudo, dos meus perfeccionismos, e me abro para a experiência do outro. Me abro para conhecer esse outro. Eu não me fecho naquilo que no meu egocentrismo. Eu me abro, eu quero conhecer esse outro, eu quero acolher esse outro. E na relação com esse outro é que eu vou construindo essa abertura, né, do seu Davi. Quer dizer, ele saiu daquela depressão, que era ele, a dor e a depressão dele, e foi ao encontro. E no encontro ele encontrou graça, ele encontrou vida, ele encontrou Deus, ele encontrou realização, ele encontrou sentido. Isso. Ele se percebeu como alguém, reconhecimento. Isso. Então, às vezes a gente acha assim, o sentido da vida então é algo mágico. Não, o sentido da vida, às vezes, é aquele dia que você passou na rua, aí você viu um vizinho seu lá, você achou que ele tá meio triste assim, aí a vida vai dar uma cutucadinha lá no seu ouvido e fala assim, aquela pessoa tá triste, né? Aí você escuta e entra pra dentro de casa? Não! Você escuta aquilo e fala assim, oi, tudo bem? Bom dia, vizinha, você tá joia? Aí a vizinha fala assim, nossa, ninguém da minha casa me deu bom dia hoje. Cara, aquele dia você salvou a vida daquela mulher. Às vezes a gente pode se enganar pensando que tem que ser algo muito grandioso, né, Valdiceia? Não, é cada dia com um gesto. É aquele dia de manhã que você faz um café e oferece para aquela pessoa que está dentro da sua casa, porque às vezes a gente quer realizar sentido lá fora, mas dentro das nossas casas a gente não está realizando sentido. Que sentido, né, que a gente está realizando ali. Um outro erro é a gente achar que o sentido da vida tem a ver apenas com o nosso trabalho. Aí a gente trabalha 99% de horas da nossa vida e 1% a gente oferece para as outras pessoas. E aí a gente vai se frustrando, porque sua vida vira só trabalho. E o resto do tempo, o que você faz? Então, sentido é sempre algo que nos faz crescer. Crescer como pessoas. Isso. Outro dia eu vi uma entrevista antiga dele e ele falava sobre um rapaz que ele... Eu não lembro, não sei se eu vou lembrar aqui, mas você, com certeza, quando eu falar, você vai lembrar. Do Jerry, que ele ficou paralisado do pescoço para baixo, depois de um acidente, né? Ele ficou quadriplégico 3 anos atrás. Ele tinha 17 anos quando o acidente ocorreu. Ele conseguiu... aí ele aqui fala, né, um pouco de como que é que ele sobrevivia, e ele escreve para Frankl dizendo, né, que ele tinha encontrado sentido justamente ali. Ele entendia que o sofrimento dele ia potencializar a possibilidade de ajudar outras pessoas. E eu falei assim, seria interessante, talvez, se você pudesse trazer para a gente também algo que você tenha vivenciado no decorrer da sua caminhada, em que você viu isso acontecer de em meio à tragédia, né, de em meio a algo que aparentemente não tinha solução e que não tinha, talvez, solução, a pessoa, então, ressignificar aquilo e encontrar sentido. Uhum. Eu tenho uma experiência que eu acho, assim, muito linda, assim, sabe? Eu fui visitar um senhor, né? Era um senhorzinho já... Ele deveria ter uns 70 e poucos anos e tinha perdido a esposa. A esposa tinha morrido, tinha uns 8 meses. E depois que ela foi, ele começou a adoecer. E aí foi desenvolvendo várias sintomatologias, né? Desde um câncer, insônia, e começou a aparecer vários cânceres, né, no corpo, tudo. Só que os médicos cuidavam, mas não viam progresso.
Então, o que que eles identificaram? A questão não é só física, tem algo que é de emocional. Aí um dia eu fui visitar esse senhor e eu cheguei, conversei com ele, ele falou assim, ah, minha filha, não tem sentido mais viver, não. E não sei o quê. E aí ele começou a falar da história dele. Aí eu falei assim, olha... Aí ele falou assim, ah, essa dor é muito insuportável, eu não dou conta dessa dor, não. Eu queria ter morrido no lugar dela. Aí eu perguntei para ele assim, mas olha só, se o senhor tivesse morrido no lugar dela, será que eu ia dar conta dessa dor? Aí ele parou e falou assim, eu acho que ela não queria que ela sentisse essa dor, não. Ah, então era melhor nós dois morrermos juntos. Aí eu falei assim, mas olha só, só tem os filhos do senhor, os netos, né? Só tem filho ainda que não casou. Como é que seriam os filhos do senhor se não tivesse, se perdesse vocês dois de uma vez? Aí ele falou assim, minha filha, você tem razão. Ele falou desse jeito, missão é missão. E nós assumimos a missão junto lá atrás. Já que ela não está aqui, eu vou acabar de viver minha missão. E aí depois passou, foi só uma visita que eu fiz para ele, eu recebi notícia que a partir daquela conversa, ele foi se abrindo para a vida e foi conseguindo superar aquela dor. Quer dizer, ele não tinha... Eu fui lá e falei assim, o que eu vou fazer para esse moço? Eu vou devolver a mulher dele? Não. Mas eu preciso de encontrar um caminho para acessá-lo. E foi aí que eu acessei ele e fui com ele. E aí depois ele foi recobrando, né? E é claro que depois tinha aquilo que já era físico, né? Que é do câncer, então ele foi fazer tratamento. Mas ele fez o tratamento com muito mais vigor, né? Com muito mais vontade. Ele não se entregou ali a dor dele, né? E um outro que eu vou assim, rapidinho passar foi uma situação que eu atendi de um jovem que já chegou assim, sem sentido de vida nenhum para eu atender. E a queixa dele era que ele não dava conta daquilo que a sociedade estava pregando, que ele tinha que passar por toda essa cobrança de Enem, né? Vem quase como uma carapuça, né? Você tem que passar no Enem, você tem que passar na faculdade, você tem, né? Não tem aquela coisa da escolha, é imposto isso ao jovem. E foi assim que ele trouxe. E aí ele foi relatando para mim que ele estava vivenciando com os amigos dele uma total frieza diante da vida, que ele não via sentido naquilo. E que para ele era melhor não viver mais. E esse rapaz chegou a tentar. Então ele chegou para mim assim, muito deprimido, sem sentido de vida nenhum. E aí eu fui conversando com ele, a gente foi falando. E no meio das nossas conversas, dos nossos atendimentos, ele foi trazendo assim, ó, ele foi falando assim, talvez se tivesse alguém que pudesse conversar com os jovens nessa idade, poderia até nos ajudar a ver um sentido. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de estar aqui. Aí ele foi de uma forma tão linda que ele falou assim, olha, eu estou sentindo um desejo de ser eu essa pessoa a falar com os jovens. Eu falei, mas como isso pode ser? Aí ele, e como é que é isso? Como é que isso pode acontecer? Não sei, eu andei lendo sobre psicologia. Acho que eu vou fazer psicologia. E aí ele prestou vestibular para psicologia e passou e está fazendo psicologia. Né? Ele encontrou um sentido ali. Então, é isso que é o sentido, né? O sofrimento, ele não vai deixar de existir. Mas eu posso olhar para ele e falar assim, o que esse sofrimento pode me ensinar? Né? Isso. É isso. Deixa eu acionar aqui os comentários. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa perguntando aqui. Que a gente já está chegando ao nosso final. Alguém que quiser ir mandar aí alguma perguntinha aí, algum oi, alguma fala, sinta-se à vontade. Inclusive, eu achei também fantástico uma frase nessa entrevista que eu vi, bem antiga mesmo, de Frank e uma repórter, parece, ele falando assim, né, a questão quando a pessoa chega ao ponto de desejar tirar a própria vida, que está em pleno desespero, né? Aí a repórter fala, mas
que você pode falar? O que é o desespero? O que é isso, né? E aí ele fala assim, ó, desespero é o sofrimento sem sentido. Eu falei, gente, que interessante. É algo tão simples, mas pensa bem, né? Se você tá, se você não você tá sofrendo aqui, mas por que eu tô sofrendo? Para quê? Se você não se perde nisso, você se afoga nisso, ué, E, que e vai ele vai valer a falar vida? que é justamente essa pergunta, por quê, que nos leva a afogar. Porque o porquê nos pede uma justificativa. Nos coloca no papel de quem não pode fazer nada, de quem não é livre. Nos coloca num lugar de vítima. O para quê nos devolve autonomia, nos devolve liberdade. Então, quando eu falo para quê isso está acontecendo comigo? Você está fazendo a pergunta assim, o que eu preciso ver? O que eu tenho que aprender com isso? E aí isso vai devolvendo sentido. Isso. É disso que ele está falando. Ai, que maravilha. Que bom. Que bom que você pôde dar esse tempinho aí. Eu creio que, não é, como você mesmo diz, você encontrou um sentido, né? E a sua profissão, ela é essa profissão que eu penso que hoje deve estar assim, tem que estar bem disponível para todos nós, por causa até da situação que estamos vivendo mesmo, né? Diante de tanto do inesperado, do que a gente nunca imaginava viver, a gente está vivendo agora. E eu quero agradecer muito mesmo, sabe, Val, assim, poder ter contado com você nessa live. É interessante que já tem mais de um ano que eu conversando com a minha prima, Rafaela, eu falei com ela assim que eu estava precisando voltar a fazer terapia. E aí ela falando assim, Ju, eu falei assim, você tem alguma psicóloga para me indicar? Ela falou assim, ó, eu tenho a minha psicóloga que eu gosto muito dela, tal. Aí falou um pouquinho de você, eu falei, então me passa o telefone. Aí eu esqueci, ela me passou e eu esqueci completamente. Quando foi mais agora recente, se eu não me engano, foi a Beatriz que mandou um cartãozinho lá, um folderzinho, falando que você estava disponibilizando um grupo de apoio emocional, não é isso? Você ainda está com esse grupo? Sim, sim. Então, aí eu achei interessante, mas aí também assim, eu não associei. Aí, beleza. Aí fui conversando com a Rafa, ela falando comigo, que tá no final agora, né, da monografia dela, e papapá, falando. Aí eu falei com ela assim, olha, eu tô para fazer semana na busca do sentido de viver. Me dá a indicação de alguma psicóloga, porque talvez você, né, tem um ciclo de amizade dentro do que você está estudando, então talvez é mais fácil. Aí ela pegou e falou assim, Ju, nossa, como eu não pensei, a minha psicóloga. Aí eu peguei e tô assim, tá, beleza. Depois eu vi você de novo, aí eu vi que você era logoterapeuta também, né? Trabalhava nessa linha. Eu peguei e mandei, e ela não mandou seu nome, não. Aí eu mandei para ela assim, ô Rafa, você conhece essa Valdiceia? Ju, minha psicóloga. Eu falei, então fechou. Eu falei, então vai entrar em contato com ela agora. O sentido estava te chamando aí, né, Ju? Você estava lá, né? Tá passando aqui de novo, tá passando aqui de novo. E é muito isso que acontece, né? Teve uma pergunta aqui que eu vi passando aqui, né? Uma pessoa, eu não deu para pegar o nome, perguntou assim, como é que você encontra o sentido dentro de você? Qual que é a dica? Né? Então, assim, o sentido, gente, ele não é dado. Ninguém vai te dar um sentido. Mas, trazendo para aquela fala que eu trouxe antes, né? Quanto mais conectado, né, com seus valores, com quem você é, quanto mais viver essa autenticidade, mais próximo do sentido, mais conectado. O que acontece? Quando a gente fica muito preso no barulho externo, né? E a vida hoje é barulhenta,
a gente vai distanciando dessa percepção da gente como pessoa. E às vezes, em todo um contexto, né? A gente não... Então vamos lá. Você estava falando, o povo está doidinho aqui para escutar. Então, eu estava falando a pergunta que foi feita, né? Como encontramos o sentido dentro de nós. E aí eu estava falando que o órgão ah, sim, foi a Monique que fez a pergunta, né? Isso, Como que a gente encontra o sentido, né? O sentido é a nossa consciência, é o órgão do sentido, né? Do sentido da existência. Então, quando a gente vai, quanto mais conectado com a nossa consciência, com os nossos valores, com a nossa autenticidade, né? Quanto mais dentro daquilo que nos integra, que nos faz crescer, você vai encontrando sentido. Gente, e o sentido, ele não é algo que você vai dizer, falar assim, o sentido da minha vida é esse. Porque o sentido é único cada dia. Cada dia você tem um sentido. Hoje eu acordei de manhã, porque hoje tinha um sentido, amanhã vai ser outro sentido. E aí o sentido mesmo da vida, você só irá ver lá no final de sua vida, que você vai olhar para trás e vai falar assim, qual foi a história que eu contei? Então, quanto mais você está conectado com a sua verdade, com as suas escolhas. E aí me vem uma outra coisa. Nossa, vai longe aqui, que vai florando aqui um monte de coisa. Que, na verdade, tem um trecho de um dos livros do Frank que ele fala que nós não temos medo de morrer, não. A gente tem medo de morrer. Não é medo da morte. É medo de não ter vivido aquilo que nos faz sentido. Então, por isso que a morte para a gente é essa assombração. Né? Por isso que muitas pessoas, diante da possibilidade da morte, mudam a vida. É verdade. É verdade. Então é isso, meu povo. Nós vamos terminando já essa live. Mais uma vez agradecer a você. Que Deus abençoe, que a gente, né, tenha outras oportunidades. Quem quiser fazer parte, né, desse grupo que você tem trabalhado aí de apoio emocional, que com certeza está sendo maravilhoso, como que faz para poder participar? Ai, ótimo. Nós encontramos, por enquanto, uma vez por mês, né? A gente teve um primeiro encontro, a gente vai encontrar agora dia 6 de maio. E eu vou divulgar lá no meu Instagram, né? Lá vai ter um folderzinho, como que você vai fazer contato. Aí tem o WhatsApp também, lá na minha bios. Aí me manda o contato, quero participar do grupo. E aí eu vou incluir a pessoa na lista e aí nós vamos participar. E eu mando o link na hora. Então, gente, e se vocês quiserem mais perguntas, né? Alguém me fez uma pergunta, como é que a gente entra em contato com você para saber mais? Pode me mandar lá que eu respondo no WhatsApp, pode me procurar lá no Instagram, tá bom? Isso mesmo. E vai vir outras lives, né? Com a graça de Deus, se Deus quiser, a gente vai criar outras oportunidades para a gente poder estar juntas novamente. Obrigada. Ai, com certeza. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por me permitir realizar esse sentido hoje, de estar aqui com vocês. Isso, glória a Deus. Eu quero agradecer também todo mundo, né, que esteve com a gente aí, que participou, que perguntou, que Deus abençoe muito a cada um e fique atento, né, tanto no perfil da Valdiceia, como também do programa Um Olhar Sobre Mim, que vão ter outras novidades aí, vai ter coisa bacana e vamos ficar ligadinho. Então, um grande beijo para todos que participaram e para você um grande beijo e um abraço. Obrigada. Sintam-se abraçados aí. Beijo. Beijo, Juliana. Obrigada.